Bem-vindos ao 9º episódio do Veruncast, o podcast do Verum. Antes da gente começar a falar sobre o tema, é importante dizer o seguinte: não deixe de se inscrever no nosso canal, assinalar o sininho das notificações e compartilhar esse tema, que hoje vai ser um tema muito, mas muito interessante. É um tema inovador e é essencial para nós que trabalhamos no presente e pensamos no futuro, pois estamos falando do futuro da reprodução assistida, que é o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias, como, por exemplo, o impacto do Violet, do Magenta e até do Embryoscope e suas predições de êxito a todos aqueles que estão nas suas tentativas de gravidez, tá? Para isso, temos conosco hoje uma equipe, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do Dr. Murilo Oliveira, que está aqui presente conosco, médico do Verum, especialista em reprodução assistida e que é hoje, atualmente, o gestor coordenador da parte clínica do Verum. Gostaria que o Dr. Murilo se apresentasse um pouquinho. Então, vou tirar o doutor. Eu acho que esse ambiente aqui é um ambiente mais próximo. A gente está entre amigos, um colega embriologista, dois convidados especiais. Eu sou médico, sou especialista em reprodução humana aqui no Verum, né? Eu tenho um propósito profissional de ajudar pessoas a construir família através do filho. E nessa jornada da fertilidade, a gente acaba percebendo que o passar do tempo ele tem um impacto negativo mais importante na fertilidade feminina. Então a gente também defende a bandeira da independência feminina relacionada à questão da fertilidade. Muito bem, e temos mais dois ilustres convidados aqui hoje conosco: Diego Penteado, que é representante e membro da Future Fertility, e temos também Rafael Gonzalez, também representante e membro da Future Fertility. Diego, se puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho e se apresentar para a gente. Claro. Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado, Fernando e Dr. Murilo, por abrirem esse espaço aqui para que a gente possa compartilhar mais informações sobre os testes que nós disponibilizamos, né? Eu sou o responsável pelo desenvolvimento de negócios aqui no mercado brasileiro, e estou aí apoiando essa estratégia comercial aqui da Future Fertility desde o início do ano. E, Rafael, me gostaria que se apresentasse um pouco para nós outros. Pues muy bien, mi nombre es Rafael González, soy el director global de estrategia comercial de Future Fertility. Lo primero, daros las gracias por la invitación a participar en este espacio. Creo que cuanto más consigamos divulgar y educar a las pacientes, más fácil va a ser el trabajo de los médicos. Saludo también al doctor Murilo. Y nada, y estaré encantado de compartir con vosotros este espacio y aportar nuestro granito de arena al debate del día de hoy. Bom, desde já agradeço a presença de todos. Rafael, muitas graças pela presença. Então vamos começar aqui com o nosso bate-papo. E é sempre bom lembrar que aqui é um bate-papo muito tranquilo, né? Doutor Murilo, começando pelo básico, né? A gente está falando de inteligência artificial. Como essa ferramenta ela pode ser utilizada na reprodução assistida hoje? E o que você poderia falar para os nossos ouvintes? O que mudou nos últimos anos com essas ferramentas especificamente? Essa pergunta é bem interessante, Fernando, porque a inteligência artificial, de um modo geral, ela está presente no nosso meio predominantemente desde o ano passado. A gente vê a evolução do ChatGPT e diversas outras ferramentas, e na área da saúde, agregar inteligência artificial é algo que traz para a gente três coisas fundamentais nesse processo de evolução para os nossos pacientes. Primeiro, transparência. A gente consegue demonstrar e dar algumas respostas para os nossos pacientes que antes a gente não conseguia. Segurança.
a gente consegue, através de um aconselhamento adequado, falar para a paciente de maneira mais fidedigna e mais exata sobre o status reprodutivo dela ou do casal como um todo. E o terceiro aspecto seria resultado. Então, às vezes, você selecionar melhores gametas, selecionar melhor embrião, ter um pool de óvulos com uma melhor qualidade, vai fazer com que no final do processo a gente tenha melhores resultados como um todo. Então, na reprodução assistida, a gente tem esses três pilares em que a inteligência artificial agrega no nosso cotidiano, trazendo sempre um benefício no nosso bem mais importante, que é os nossos pacientes, e que a gente consiga maximizar sempre as chances de gravidez como um todo. Muito bem, muito bem. Esse é um ponto importante, né? A gente poder maximizar os resultados, né? Para que a gente tenha essa alegria no final. E pelo menos que a paciente também tenha as respostas que às vezes ficam... aquela pergunta não tinha resposta específica e agora abre uma luz no fim do túnel, né? Nesse sentido, né? Não, Então, com certeza, até porque eu também já fui paciente, exatamente. Né? Minha filhinha que fez um ano. Exatamente. Não sei nem se o Diego e se o Rafael sabem, eu tive dificuldade para engravidar, precisei fazer fertilização in vitro, então minha bebezinha completou um ano mês passado. E é um presente de Deus, né? Assim, eu pude viver na prática o quão transformador é o nosso trabalho. Exato. E recentemente eu optei junto com minha esposa por fazer congelamento de óvulos e a gente já utilizou aí, fazendo um spoiler, né? Essa ferramenta que veio para agregar no nosso dia a dia, que é o Violet, e a gente está bem satisfeito com as interpretações que trouxeram para a gente pessoalmente e que vem trazendo para os nossos pacientes no dia a dia. Sim. E falando em interpretações, vou fazer uma pergunta agora para o Diego e para Rafael, ok? Vou fazer um pouquinho primeiro para o Diego e aí depois eu passo la pelota para Rafael, ok? Bom, Diego, a gente tem algumas perguntas importantes que eu vou fazendo aqui. Uma delas é como é que é essa avaliação da inteligência artificial na qualidade dos óvulos, né? Como é que a gente poderia falar para o paciente ou para aqueles que estão nos assistindo, como é que isso funciona de maneira geral? Claro. Bom, nós desenvolvemos uma ferramenta, né, que utiliza a inteligência artificial para avaliação da qualidade dos óvulos, né? E como que ela faz isso, né? Então, nós conseguimos analisar imagens 2D desses óvulos, né? Óvulos já maduros, tendo dados, né? E com base nessas imagens, né, que sobem ao nosso sistema, o nosso algoritmo faz todas as análises ali com relação à qualidade dos óvulos e como resposta traz a predição da qualidade desses óvulos, probabilidade de alcançar a fase de blastocisto, né? E para o caso de pacientes de criopreservação, também a probabilidade de obter nascido vivo, né? Ao menos um nascido vivo, né? Então, é uma ferramenta inovadora que não tem nenhuma alteração na rotina do laboratório, né? E a informação ela é disponibilizada praticamente instantaneamente para os profissionais e para os pacientes. Perfeito. E Rafael, poderia falar um pouco sobre o que é magenta, o que é violet? Claro que sí, claro que sí. Mira, básicamente lo que nosotros hemos desarrollado en Future Fertility es un algoritmo que utilizando datos, que en este caso son imágenes de los óvulos, como ha dicho Diego, somos capaces de identificar información dentro de los óvulos. Perdonad un momento. De identificar información dentro de los óvulos. Esta información es una información que es invisible al ojo humano y que se expresa a través de muchos datos, de cientos de miles de datos, ¿no? Entonces, el algoritmo aprende, es entrenado con estos datos a reconocer patrones dentro de la estructura morfológica del óvulo. Y en base a esta información emite dos informes. El primer informe, el primer relatorio, como decís en Brasil, es el informe Violet, que está enfocado en pacientes que quieren preservar su fertilidad. ¿Qué es lo que hacemos aquí?
damos una predicción de cómo esos óvulos que la paciente está congelando van a evolucionar o no a estadios de blastocisto. Y tenemos en cuenta el proceso de vitrificación, de congelación de los óvulos y también de descongelación. Además de poder decir en un porcentaje el número de óvulos que van a llegar a blastocistos, también podemos decir las probabilidades personalizadas de esa paciente para obtener al menos un nacido vivo. En el caso de Magenta, lo que hacemos es, somos capaces de identificar dentro de un lote de óvulos el óvulo de mejor calidad, el óvulo que sobresale con respecto a los otros óvulos. ¿Por qué? Porque no todos los óvulos tienen la misma calidad, que es algo que hasta el uso de esta tecnología no se podía apreciar, no se podía establecer, no se podía puntuar, ¿no? Este es el principal beneficio, que el embriólogo sepa cuáles son los óvulos de mejor calidad y cuáles son los óvulos que tienen más probabilidades de convertirse en blastocistos para acortar los tiempos para poder conseguir el embarazo. Perfeito. E, Rafael, o informe Magenta, por exemplo, solo contempla os ovocitos maduros, certo? Por que solo estes? Así es, bueno, como todo, yo siempre digo lo mismo, nosotros estamos al comienzo del camino, ¿no? Es la primera vez que se puede obtener información objetiva de la calidad de los óvulos y venimos trabajando bastantes años, desde el año 2018, en la creación de estas herramientas. Y en un primer momento lo que consideramos para poder tomar la foto era primero, que el óvulo fuera maduro. Segundo, poder denudar el óvulo. Como todos sabéis, esto significa quitar las partes que afectan un poco a poder ver la circunferencia del óvulo y trabajar con esta información y con estas imágenes. El óvulo debe de ser maduro puesto que son los óvulos que acabarán utilizándose en el tratamiento. Perfeito, perfeito. Outro ponto importante. As pontuações mais altas garantizam que esses ovocitos se desarrollarão hasta blastocistos e darão lugar a um embaraço ao nascimento de um bebê, correto? Este é um ponto importante. En el caso del informe Magenta, lo que hacemos nosotros es damos un score, una puntuación que va de 0 a 10 y que está directamente correlacionada con la calidad del óvulo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el óvulo tiene un 3,4 y hay otro óvulo que tiene un 8,2, el óvulo de 8,2 va a ser de mejor calidad y de ese óvulo se puede esperar un blastocisto de mejor calidad. ¿Vale? Del óvulo que esté puntuado más bajo no significa que no vamos a obtener un blastocisto. Claro que lo podemos obtener, pero el que viene del óvulo de mejor puntuación será de mejor calidad. Entonces, es una información muy interesante para el laboratorio para poder trabajar con cuantos más datos mejor a la hora de poder conseguir el embarazo, que es para lo que estamos todos aquí. Gracias. E Diego, você crê que com essa técnica surgindo e que já é factível, já é fato que está dentro do laboratório, né? Você crê que podemos melhorar as taxas de êxito dos nossos pacientes nos ciclos de fertilização in vitro? O principal ponto que eu realmente acredito é que a gente, com esses relatórios, a gente vai conseguir fornecer mais informações para os pacientes, para os médicos, para os embriologistas, né, com relação à qualidade dos óvulos, que antigamente as clínicas todas, né, faziam as avaliações com os seus embriologistas ali à frente do laboratório, faziam as avaliações de forma subjetiva, né? E com a nossa ferramenta, essas avaliações e essa questão da subjetividade, ela é colocada de lado, né? Então, existe um algoritmo ali que faz essa análise e entrega uma resposta com uma qualidade superior ao do embriologista, né?
Então, nesse ponto, eu acredito que já está revolucionando a forma como as clínicas estão trabalhando, né, as que estão utilizando os relatórios, e principalmente, como eu havia mencionado ali no início dessa pergunta aí, nessa resposta, a questão da informação da qualidade desses óvulos para as pacientes, né? Então, muitas vezes as pacientes não tinham essas informações agora estão ali de uma forma visual para elas, né? Não só a imagem dos seus próprios óvulos, mas também qual é a chance desse óvulo chegar a formar virar um blastocisto após a fertilização, né? Então, eu acredito realmente nisso. Eu como tô do lado de cá, do lado do laboratório, né, internamente, e comecei a usar há pouco tempo, mas já sinto acho a dinâmica do programa muito, muito boa, né? Eu posso estar fazendo essa avaliação já, né? Os relatórios, eles são muito fáceis de você inserir na rotina, né? A gente consegue encaminhar para o médico. Aliás, Diego, fiquei te devendo a lista dos médicos, eu vou te passar a lista com os e-mails, mas de qualquer forma a gente já consegue encaminhar para os médicos, já consigo salvar numa pasta específica. O programa ele é easy, muito fácil de manipular, né? E uma coisa que eu gostei também foi que você falou do olhar subjetivo do embriologista para o óvulo. Então a gente pode colocar o nosso olhar dentro do relatório e acompanhar com o programa a pontuação que nós tivemos. Então eu vi um óvulo com um vacúolo enorme, zona pelúcida espessa, corpúsculo polar fragmentado, e eu percebo que existe uma compatibilidade do que eu vi de acordo com a nota, com a pontuação que o programa me deu. E isso é muito bacana, né? Porque a gente vai acompanhando o paralelismo do que o embriologista vê com os seus próprios olhos no micromanipulador e o que o programa te dá. E você tem isso guardado, né? E você tem essas informações são dadas para o médico, são passadas para o paciente. Então, acho que fica um livro aberto, né? Acho que isso é importante, né, doutor Murilo? Não, com certeza. A gente, na prática, acaba obtendo muitas informações e muitas respostas e a gente acaba fazendo o aconselhamento adequado para o paciente. Isso é fundamental porque respostas que em outro momento a gente talvez não tivesse, agora a gente já tem. E isso tem valorizado muito um pilar da fertilidade que é muito frágil, que é a fertilidade feminina. Então a gente consegue, às vezes, trazer um pouco de respostas relacionado à interação, às vezes o porquê que talvez aquela paciente não teve uma blastulação adequada. Será se a culpa estava no óvulo? Será se talvez o espermatozoide tivesse algum impacto nesse contexto ou não? Então a gente consegue de maneira prática, né, no dia a dia, trazer essas informações, colocar na mesa para que a gente tenha transparência na nossa atuação como um todo. Exato. Bom, doutor Murilo, agora entrando em aspectos um pouquinho mais técnicos, mas no seu patamar clínico que você tem, na sua experiência clínica, como é que o Violet e o Magenta pode ser usado em laboratório? Ou tem sido usado aqui no Verum? E quais são as vantagens para a gente dessa tecnologia? Então, inicialmente, né, falando do Violet, o Violet é uma ferramenta que é voltada mais para as pacientes que estão em contexto de preservação da fertilidade, congelamento de óvulos, e quando uma paciente vem no meu consultório para fazer o congelamento de óvulos, ela não quer só deixar ali na clínica os óvulos dela congelados, o objetivo dela é guardar uma chance real de gravidez para o futuro, ponto. E tem mulheres que, a depender do seu contexto, vai precisar de mais óvulos ou menos óvulos para aumentar as chances dela ter uma gravidez saudável lá no futuro para o momento que ela desejar. E isso, Fernando, está relacionado com o poder de decisões.
Então, a mulher, no contexto atual, ela se vê, né, com múltiplas decisões profissionais, pessoais, às vezes realizações de fazer uma viagem planejada, eu vou ou não vou, até mesmo encontrar o parceiro ideal. E quando ela congela óvulos e associado com a segurança que o Violet traz para a gente, ela consegue manter esse poder de decisão no futuro sobre o momento ideal para engravidar. Óbvio que nada é 100%, mas quando a gente agrega mais informações, isso acaba sendo algo muito valioso na vida das pessoas. Eu costumo falar que a gente, antes do Violet, a gente utilizava dois indicadores principais para estimar a quantidade de óvulos que uma paciente precisaria para ter essa chance real de gravidez no futuro, que é a idade e o número de óvulos maduros. Né, essas estimativas, elas são baseadas em uma média. E a gente sabe que nenhuma paciente é uma média. Cada paciente é um ser único. A maioria vai seguir aquele padrão da média, mas tem algumas pacientes que vão estar acima da média, que vão ter óvulos talvez com uma qualidade melhor, e vão ter pacientes que a qualidade, que é algo inerente àquele ser individual, é um pouco abaixo do esperado. E é muito frustrante quando essa paciente que tem inerente a ela uma qualidade de óvulo um pouco mais abaixo do esperado, congela um bom número de óvulos, e lá na frente, quando vai utilizar, não consegue formar embrião, não tem embrião de boa qualidade e acaba precisando seguir por outros caminhos. Então, o Violet, ele faz uma análise não invasiva desses óvulos e dá o percentual, a chance que aquele óvulo tem de formar um embrião ao final do processo, quando ele for descongelado lá na frente. Ele traz também outras informações que são relevantes. Então, assim, qual a probabilidade de você ter uma determinada quantidade de embriões? Por exemplo, você tem 80% de chance de, utilizando esses 16 óvulos, ter entre 4 a 8 embriões. Aí a gente vai associar essa informação com aconselhamento reprodutivo, por exemplo, quantos filhos você pretende ter? E aí, baseado nisso, chegar em um consenso se aquela captação, aquela coleta de óvulos foi suficiente, se é necessário mais coletas para que a gente consiga dar para essa paciente, dar para essa mulher um pouco mais de segurança. Então, o Violet hoje é uma ferramenta que faz uma diferença muito grande nesse processo de aconselhamento, porque ela consegue transmitir para a gente o potencial futuro que essa paciente vai ter. Sobre o Magenta, e a gente pode voltar a discutir um pouquinho sobre a aplicação clínica do Violet. Sobre o Magenta já está relacionado com casais ou mulheres, né, que pensam em formar embrião. Né? Então, qual a nota entre 0 a 10 que aquele gameta que vai ser fertilizado pelo espermatozoide tem potencial para chegar no estágio de blastocisto e com uma boa qualidade. Isso é fundamental porque a mulher, naturalmente, Fernando, Diego e Rafael, ela carrega o peso nas costas, predominantemente dessa parte voltada para a fertilidade. Então, a gente que recebe casais com infertilidade, a gente vê que a mulher ela se sente naturalmente mais culpada, ela sente que talvez o problema pode estar nela, e quando os tratamentos eles têm um resultado abaixo do esperado, a mulher geralmente sofre mais, por esse senso de que talvez o problema está nela, por uma questão de idade, porque a fertilidade da mulher é finita, entre aspas, né? E essa ferramenta, ela ajuda a gente a entender algumas coisas que antes a gente não entendia. Por exemplo, o Embryoscope, ele faz um vídeo, né, baseado em fotos sequenciais que são tiradas no processo evolutivo de acompanhamento do embrião e gera um score relacionado a essa avaliação morfocinética, e isso pode estar relacionado com uma maior viabilidade desse embrião. Só que, e os que não chegaram no estágio de blastocisto? Né? O problema está onde? Então, quando a gente pega o Magenta, né, e vê que talvez aquele óvulo tinha um potencial grande de chegar no estágio de blastocisto e ele não chegou,
Talvez o problema não seja na mulher, talvez o problema seja no espermatozoide. Óbvio que isso é algo que é muito mais complexo do que isso. Uma gravidez não depende só do óvulo, depende do espermatozoide, depende do endométrio, da receptividade e diversas outras coisas. Mas o que me deixa muito mais feliz é que a gente tem mais respostas e às vezes a gente consegue tirar um peso que não era da mulher das costas dela. Né? Volto a repetir, é o pilar mais frágil na maioria das vezes, nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de tratamentos, e a gente ter uma resposta um pouco mais precisa, a gente consegue separar o joio do trigo. Um caso hipotético, né, que pode acontecer por exemplo, a gente tem um casal, a mulher de 40 anos, que a qualidade dos óvulos, utilizando só a idade como marcador, né, já teve um impacto negativo significativo do passar do tempo, e tem um homem relativamente jovem, de 34, 35 anos, que tem um fator masculino grave. A gente sabe que isso pode impactar negativamente nessa evolução laboratorial. Felizmente, a mulher, né, tem 10, 12 óvulos captados, o que é um número bom de óvulos maduros para uma mulher de 40 anos, só que eles formam um ou nenhum embrião, sendo que o esperado era formar 4. A culpa desse processo está em quem? Está no espermatozoide ou está no óvulo? E existe uma tendência natural da gente acreditar, né, mesmo sabendo que o espermatozoide tem um papel nessa dinâmica, de que o problema está no óvulo, e por muitas vezes a gente acaba sugerindo para esse casal uma ovorecepção. E o Magenta, ele traz algumas informações que podem guiar para a gente e falar, existe o contexto da idade, mas talvez esse óvulo ele tenha um potencial maior do que o que aconteceu. Então, talvez o problema não esteja aqui, o problema pode estar na parte masculina. A gente precisa manejar alguns aspectos um pouco melhor. Então, do ponto de vista clínico, são ferramentas fantásticas. É uma ferramenta não invasiva, então não traz nenhum prejuízo para o gameta nem para o embrião. E a gente consegue ter informações tão preciosas. Então, assim, eu estou extremamente encantado com a utilização no dia a dia, e os pacientes que eu tenho discutido resultados também gostam dessa transparência que a gente passa e a segurança reprodutiva, principalmente quando a gente fala no congelamento de óvulos. Muito bom. Então, vou puxar um gancho aqui do Dr. Murilo, que ele falou do Embryoscope, né? Então eu perguntaria, tanto para o Diego quanto para o Rafael, fazer uma consideração em relação a essas duas ferramentas de inteligência artificial e como conseguiríamos conectar essas duas ferramentas, né? O Magenta e o Embryoscope. E para o Rafael vou fazer, né, a mesma pergunta. ¿Cuál es el beneficio de utilizar dos herramientas tan importantes, Rafael, como Magenta e Embryoscope? Bueno, para responder a esa pregunta, vamos a partir de la base que es de lo que estamos hablando durante toda la sesión, que la información es poder. Y si nos fijamos en cómo están evolucionando los laboratorios de reproducción asistida, parte de esa evolución pasa por la automatización de los procedimientos, ¿no? En este sentido, Embryoscope, todos sabemos que es una herramienta muy útil en asegurar las condiciones de cultivo de los óvulos, en poder obtener más información de lo que ocurre en el proceso de fertilización de los óvulos y también de controlar todo lo que ocurre con unas variables más estables, ¿no? Por daros un ejemplo, gran parte de la base de datos que nosotros hemos utilizado para desarrollar el algoritmo de Future Fertility han sido datos obtenidos de manera retrospectiva de time-lapse, de manera retrospectiva de Embryoscope. ¿Por qué? Porque nos permite ver todo el desarrollo desde que un óvulo es fecundado hasta que llegue a estadios de embrión, de blastocisto y así sucesivamente. En la práctica, las dos herramientas no son incompatibles, más bien trabajan juntas y lo que proporcionan al laboratorio es, primero, poder realizar la evaluación del óvulo de manera automática. Todos sabemos que
cuanto más tiempo esté un óvulo fuera de un incubador, más probabilidades tienes de Mais sufrir daño. estresse. Exacto. En este caso, el hecho de poder posicionar un óvulo antes de ser inyectado a través de la IFSI, durante o después de ser inyectado en el microscopio, perdón, en el embrioscopio, va a permitirnos obtener toda esa información de lo que ocurre después. Y lo más interesante también es que como la secuencia de todo ese proceso va a quedar grabada, podemos generar un informe Magenta de manera retrospectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la paciente viene a la clínica, realiza el tratamiento. Si el tratamiento es exitoso, que es lo que todos queremos, esa información queda guardada. Pero si el tratamiento falla, como desgraciadamente ocurre en muchos casos, esa información se puede recuperar y se puede generar un informe Magenta de manera retrospectiva, que cuando la paciente vuelve a la consulta a intentar entender qué es lo que ha pasado con su tratamiento, el médico puede disponer de esa información para poder compartir con la paciente y para poder planificar los siguientes tratamientos, ¿no? Al final yo siempre digo que tanto Violet como Magenta lo que proporcionan al médico es una herramienta adicional para la práctica clínica, una herramienta que desvela mucha más información de la del Standard of Care, que ahora mismo existe, y de cara a la paciente ofrece eficiencia en poder planificar los tratamientos con más información y ofrece algo muy importante, que es la personalización. Vamos a poder saber por cada paciente cuál es su calidad ovocitaria, cuál de sus óvulos tiene más probabilidad de convertirse en un blastocisto, y con esta información el médico puede trabajar. Aporta más herramientas para que el médico pueda buscar soluciones donde están los problemas y conseguir el embarazo. Diego, alguma colocação? Não, perfeito. Concordo com as colocações do Rafael ali, né? Que a integração com essas tecnologias de time-lapse, ela realmente permite esse tipo de avaliação automática e retrospectiva, né? Então, isso pode ajudar em vários casos, especialmente nos casos ali que o Rafael bem mencionou, de pacientes que já passaram pela fertilização e tiveram, porventura, alguma falha nessas informações do desenvolvimento ali do óvulo dessa paciente ali, né? Podem ser analisadas e tanto ela quanto a equipe médica, a equipe da clínica pode saber o que aconteceu com esse óvulo, se era um óvulo de boa qualidade ou não, e que tinha condições ou não de formação de blastocisto. Muito bem, muito bom. Bom, doutor Murilo, vou colocar um pouquinho, você já falou do embrioscope. Na verdade, eu vou fazer essa pergunta para você e depois eu vou fazer essa pergunta também para eles. O que você acha, olhando para o futuro, o que você acha que essas ferramentas, e a gente está falando hoje do Magenta e do Violet, o que podemos esperar disso nos próximos anos? Então, a inteligência artificial, na sua grande maioria, ela é generativa. O que quer dizer isso? Cada vez mais e a cada dia ela vem aprendendo mais. Óbvio que antes de liberar uma aplicabilidade de uma ferramenta de inteligência artificial, você tem que passar por protocolos de avaliações, de estudos, de validação antes de liberar para o mercado em geral. Mas algo que assim, eu enxergo como um potencial muito grande é o que os pacientes buscam na atualidade, que é o quê? Ter o embrião euploide, ter o embrião cromossomicamente normal. E a gente consegue saber isso hoje através de procedimentos invasivos, que trazem um baixo risco ao processo, né? Então ele tem um elevado nível de segurança, mas não deixa de ser um procedimento invasivo. Você fazer a biópsia desse embrião, mandar para avaliação. Então seria muito bom ter, através de uma avaliação não invasiva, né, a chance talvez daquele embrião ser euploide, ser cromossomicamente normal. Então isso traria uma segurança muito importante ao processo
na tomada de decisão e encurtar o tempo para a gravidez. Então, isso eu enxergo como algo em potencial que traria um benefício assim, muito positivo na nossa prática clínica. Perfeito, eu concordo com você. Diego, então, a mesma pergunta eu faço para você que eu fiz para o Dr. Murilo. De cara para o futuro, o que essa ferramenta de inteligência artificial pode agregar para a gente dentro do contexto da reprodução assistida? Uhum. Perfeito. Bom, essa evolução das tecnologias de IA, especialmente na nossa indústria, né, no campo da reprodução assistida, ela promete trazer mais precisão e personalização aos tratamentos, né? Esse é o primeiro ponto, né? E no nosso caso, com o uso contínuo do Deep Learning, né, e a expansão do nosso banco de dados, nós seremos capazes de prover ainda mais previsões precisas aos pacientes, né? Então, a gente pode esperar que nos próximos anos a inteligência artificial tenha uma integração maior com diversas clínicas, com diversas rotinas dentro da reprodução assistida, né? E entregando aí informações valiosas para os profissionais e principalmente para os pacientes. Hoje, nós estamos trabalhando, apenas como curiosidade, né? Estamos trabalhando numa validação para atualização do relatório Magenta, né, que nos permitirá, além de oferecer a pontuação para a formação de blastocisto, ofereceremos também uma pontuação com relação à chance desse óvulo formar um blasto euploide, né? Isso deve ser, ainda estamos no processo de validação, né? Também temos um outro trabalho aí em andamento para teste de receptividade endometrial de forma não invasiva, né? Então, da nossa área, né, partindo da Future Fertility, temos aí esses dois trabalhos em andamento e que devem ser disponibilizados em breve aí para os pacientes. Então, continuo com Rafael. De cara para o futuro, como vês a evolução das tecnologias de inteligência artificial? Pues la verdad es que las veo muy bien, las veo de manera muy positiva. Creo que el mayor beneficio que estas tecnologías pueden aportar a una clínica de reproducción asistida se basa en la automatización, la eficiencia, la seguridad, como ha comentado antes el doctor y Diego, la personalización, pero sobre todo en poder tomar decisiones mejor informadas, ¿no? El hecho de poder analizar cientos de miles de datos nos va a permitir saber qué es lo que funciona en un alto porcentaje de éxito, ¿no? Y esto, aplicándolo a cada paciente, nos va a poder permitir saber cuál es el mejor tratamiento para cada paciente para conseguir el embarazo, ¿no? Y en el futuro, no muy lejano, espero, vamos a ser capaces de saber cuál es el mejor protocolo de estimulación para una paciente de acuerdo a su edad, a su índice de masa corporal, a muchos factores que actualmente los médicos ya tienen en cuenta, pero un médico, un embriólogo, a lo largo de su vida, como mucho, va a poder tratar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 pacientes, ¿no? Un algoritmo de inteligencia artificial va a poder analizar cientos de miles de casos de pacientes, ¿no? Y eso nos va a poder permitir avanzar en sintetizar toda esa información para poder aplicarla de manera efectiva y personalizada a cada paciente. Esto sería uno de los principales beneficios de cara al futuro. Como bien ha mencionado Diego, uno de nuestros trabajos también tiene que ver con la predicción de la receptividad endometrial. Y toda la industria es un tema bueno, que causa mucho interés porque el óvulo puede ser muy bueno, el esperma puede ser muy bueno, el Ah, embrión puede ser muy sim. bueno, el blastocisto puede ser perfecto, euploide, precioso, y al final, si el endometrio no quiere que todo ese trabajo implante, no se consigue el embarazo, ¿no? Entonces yo creo que la misión de empresas como la nuestra, y no solo estamos nosotros, hay varias empresas, consiste en poder dar una solución efectiva a estos problemas, ¿no? A través del uso del análisis de datos y a través del uso de implementar las nuevas tecnologías al servicio de los pacientes y al servicio de los profesionales médicos.
Y bueno, eso es en lo que estamos trabajando y esperemos que podamos observar resultados positivos en los próximos años. Perfeito. Aí a gente chega num ponto aqui sobre a questão de mitos e realidades, né? É tão difícil a gente... O que é um mito, o que é uma realidade, o que não é aquela realidade, o que condiz com aquilo ou não. Doutor Murilo, assim, muitos casais que nos escutam, eles podem estar pensando ou ter dúvidas com relação a esse tipo de abordagem de ferramenta, né? Quais seriam o mito ou os mitos mais comuns que a gente poderia escutar dos pacientes? Então, eu acho que o principal de todos é que a inteligência artificial vai substituir o poder de decisão do paciente, que é a inteligência quem vai decidir pela pessoa o que fazer, né? Na verdade, a inteligência artificial, ela vem para agregar nos nossos processos, ela traz novas informações e, se utilizada da maneira adequada, a gente consegue, conjuntamente com o paciente, esse processo de individualização, ter clareza sobre o status reprodutivo, seja da mulher, seja do processo de tratamento, e conseguir definir o melhor caminho a ser seguido. Então, o Violet ou o Magenta, né, são simplesmente ferramentas e cabe a nós médicos, aos embriologistas, terem discernimento sobre como utilizar essas informações na prática clínica de maneira adequada para que a gente consiga passar isso para o paciente e decidir conjuntamente sobre os próximos passos. Então, assim, esse eu acho que é o grande mito que as pessoas acreditam, né? Que a ferramenta vai substituir a decisão. E só comentando um pouquinho aí sobre a parte do que o Diego falou aí sobre o futuro da fertilidade. O Fernando falou sobre o futuro, né, Diego? Só que eu não sabia se era um futuro próximo ou um futuro distante, né? Estou feliz por essa questão da estimativa da euploidia do embrião ser algo que já está em processo de avaliação, um processo de validação, e com fé em Deus, no futuro breve, a gente tenha mais essa informação para tomar as melhores decisões junto com os nossos pacientes. E essa informação que o Diego deu, esse spoiler, como ele falou, né, é uma informação muito importante, porque desde que eu já estou na embriologia em reprodução assistida, sei lá, desde 2002, então tem uma estradazinha aí, a gente sempre passei por aquela fase de biópsia embrionária em 3º dia, em D3. Depois passamos, as plataformas de análise genética aumentaram, né? Melhoraram, e depois passamos para a biópsia embrionária em células do trofectoderma, né? Em D5. Estamos nesse estágio desde então, com as plataformas de análise genética muito mais eficientes, né? Mas o meu sonho como embriologista é realmente uma análise não invasiva. Porque vários são os trabalhos publicados que fazem a abordagem no sentido de que quando você realiza uma biópsia embrionária, você não leva um dano ao embrião, né? Mas o Diego também tocou nesse ponto. Você retira aquele embrião da sua casa, do seu cultivo, em determinado momento, para deixá-lo num ambiente diferente, né? Durante poucos minutos, e que tem que ser poucos minutos. Então, você tem uma ferramenta de biópsia hoje que pode aumentar, pode elevar o estresse àquele blastocisto que está sendo biopsiado, né? Quer queira, quer não. Mesmo que o seu laboratório tenha um controle ambiental muito grande e que o embriologista tenha a capacidade técnica para fazer aquele procedimento, mas a gente entende que está levando a um pequeno estresse naquele momento, né? Então, a partir do momento que nós tivermos uma plataforma de inteligência artificial combinada, como o Diego e o Rafael falaram, e que a gente possa predizer
uma taxa de euploidia, isso vai ser algo, não sei nem que palavra que eu utilizaria aqui, mas será algo grandioso, acho que isso vai ser algo fantástico, né? E talvez, quem sabe, até os nossos resultados, porque na verdade o que nós queremos, e nós 4 que estamos aqui neste momento, é que nós tenhamos um embrião saudável que, transferido, ele possa lograr numa gestação. É o que nós teremos. Uma gestação saudável, que é o sonho de tantas épocas e épocas, e que eu acredito que nós podemos chegar perto deste patamar, deste ponto de reflexão, um ponto de reflexão que eu faço aqui nesse momento, né? Não sei o que você acha, Diego, o que você acha, Rafael? Eu queria só comentar, né? Eu acho que essa possibilidade de obtermos uma visão mais robusta ali do potencial de desenvolvimento da qualidade do ósseo, né? Até a questão da euploidia, né? Vai auxiliar muito na conduta com o paciente, né? Então, se aquele paciente tem um óvulo com uma boa nota, tanto para blastocisto quanto para euploidia, né? Certamente vai deixar, vai tornar ali a questão da transferência daquele futuro embrião ali um processo mais confiante, né? E robusto ali de informações, né? Mas caso o relatório apresente uma nota baixa provavelmente só para euploidia, né? Talvez só para euploidia, né? Talvez seja uma forte indicação de uma biópsia embrionária. Sim. Então, e essas são informações que hoje, para aquelas pacientes ali que acabam necessitando desse tipo de exame, né? Não tem, né? E a gente pode disponibilizar isso previamente, né? Então, antes mesmo daquele óvulo chegar a formar um embrião, né? Ela já pode ter a recomendação de um PGTA, ou então ter a indicação de que aquele óvulo vai formar um bom blastocisto, né? E com grandes chances de ser um blastocisto euploide. Sí, a mí me gustaría solo aportar una cuestión que tiene que ver con la accesibilidad a los tratamientos, ¿no? Desgraciadamente, no, un tratamiento de reproducción asistida es costoso. Es Sim. costoso desde el punto de vista financiero, es costoso desde el punto de vista psicológico y es costoso muchas veces desde un punto de vista social también, ¿no? La presión a la cual están sometidas las pacientes y el estrés que experimentan es muy, muy alto, ¿no? Entonces, uno de los puntos también que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial puede aportar es brindar una mayor accesibilidad a estos tratamientos. Y esto lo vemos en precisamente el informe Violet y Magenta. Son informes muy accesibles que dan una información muy buena, muy útil para el tratamiento y que suponen un coste no muy alto, ¿no? Comparados con lo que puede ser una técnica invasiva, como puede ser el PGTA o pueden ser otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque con el tiempo, a medida que la tecnología avance, los costes, lógicamente, también van a bajar y al mismo tiempo vamos a poder ofrecer más información de una manera más amplia, ¿no? Y esto es algo que estamos observando sobre todo en muchos laboratorios en el mundo. Nosotros trabajamos con clínicas muy grandes y con clínicas muy pequeñas que pueden dar esta información a sus pacientes sin necesidad muchas veces de tener una gran tecnología en su laboratorio, como puede ser un time-lapse, simplemente tomando una foto de un óvulo. Y eso también es muy interesante porque yo tengo un amigo médico que siempre dice que la información debería ser un derecho universal de la paciente, ¿no? Y es la idea que intentamos promulgar nosotros. Isso é bem interessante, né? Assim, primeiro, né, que é assim, apesar da biópsia ser um procedimento invasivo e ter todos esses contextos, né, é um procedimento considerado seguro, Sim. né, mas quanto menos invasivo, melhor. Então, a nossa ideia, né, quando a gente fala sobre inteligência artificial, sobre score, é melhorar bons processos que a gente já tem.
né? Então, isso é algo que deixa a gente muito feliz e essa parceria também com Violet e com Magenta é fundamental porque a gente consegue ver a melhoria de bons processos que a gente já tem. Nessa questão da acessibilidade que o Rafael falou também é algo que é fundamental, principalmente a gente que defende muito a bandeira da independência reprodutiva feminina. Então, a gente quer que essas informações sejam de fácil acesso e que todos tenham, porque só assim a gente consegue dar o poder de escolha para cada mulher sobre congelar óvulos, sobre o momento ideal de engravidar, sobre fazer um novo tratamento ou não, sobre modificar a modalidade de tratamento ou não, né? Então isso é algo que é fundamental. E o Diego também falou um pouquinho de algo que eu sempre gosto de falar com os pacientes, que está relacionado com números. No sentido de, às vezes, o paciente ele enxerga uma pontuação alta e fica feliz. Às vezes ele enxerga uma pontuação baixa e fica triste, né? E na verdade o objetivo é simplesmente ser transparente com o que está acontecendo. Sim. A gente costuma falar, por exemplo, no dia a dia, às vezes tem aquele embrião com uma morfologia viável, mas não é a melhor de todas. Então a gente pode até falar assim, abre aspas, um embrião que tem um aspecto não muito bom. E às vezes a gente vê aquele paciente que passou por todo o processo de injeção, de coleta de óvulos e que chegou num momento tão especial, um momento mágico que é a transferência, um momento transformador, e a gente vê aquele paciente triste porque o embrião, pelo aspecto morfológico, não é o melhor do que poderia ser. E o que a gente costuma falar em tom de brincadeira, obviamente, né? Que os meninos feios também nascem, né? E às vezes conseguem fazer uma boa faculdade, ter um bom futuro, né? Olha a gente aqui, né? Não, Fernanda, a gente está aqui porque a gente é prova viva disso. Então, números são somente números. A gente tem que ter a sensibilidade de tratar cada pessoa, cada mulher de acordo e cada casal de acordo com suas peculiaridades, e ao mesmo tempo também não tirar a esperança, porque às vezes o bom embrião não implanta e não vai gerar um bebê, e aquele embrião que não estavam sendo depositado esperanças nele é o que vai gerar o bebê saudável ao final de todo o processo. E esse tipo de coisa, ela não é rara de acontecer, né? Não é rara de acontecer. O Dr. Murilo tocou num ponto bem importante, fundamental, né? Então, pro Rafael entender o contexto, los embriones feos também existe possibilidade. Siempre digo que los feos también tenemos derecho. Exato. Bom, pessoal, é gratificante estar aqui com vocês nesta tarde. Infelizmente, a gente já tem mais de 50 minutos de bate-papo, né? Então, para a gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final, tá? Começando pelo Dr. Murilo deixando sua mensagem final, o Diego deixando a sua mensagem final e depois Rafael uma última mensagem para los que nos estão vendo, ok? Murilo, por favor. Então, é um prazer enorme estar aqui compartilhando informação com você, Fernando, que é um parceirão aí do dia a dia. Diego, né, muito obrigado pela presença, um prazer compartilhar isso com vocês. O Rafael, que nos deu a honra de participar desse podcast diretamente da Espanha. Sim. Né? Então, é uma honra muito grande para mim estar aqui, discutir esses aspectos, trazer informação para as pacientes, né? Para as pessoas que estão começando ou já estão nessa jornada do que existe, a maneira que isso pode ser aplicável, o que pode agregar, perspectivas futuras. Eu acho que isso acaba trazendo esperança, trazendo respostas e trazendo segurança para todas as mulheres. Nossa bandeira é ajudar pessoas, ajudar casais a construírem famílias através de um filho, e a gente defende a independência reprodutiva feminina. O que a gente puder fazer para ter informações, para agregar informações no processo que venham contribuir para esses dois propósitos pessoais, a gente vai trazer e vai discutir num processo individualizado sempre. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, né, e um forte abraço. Diego, por favor, suas considerações finais. Bom, eu gostaria só de ressaltar aqui, né, que os relatórios Violet e Magenta, né, para pacientes de criopreservação, congelamento ou de fertilização, né, representam um marco
muito significativo para os casais, né, que estão passando aí pelos tratamentos de fertilidade e permite um planejamento mais eficaz e personalizado, né, da sua jornada, enfim, né. Melhora a precisão também enfim, das análises, né, e dos tratamentos, né, e como a gente falou várias vezes aqui durante o podcast, né, disponibiliza mais informações valiosas aí sobre a qualidade dos óvulos para todos, né, principalmente para as pacientes, né. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, né, e enfim, pela discussão enriquecedora aqui nesse momento aqui com vocês, no Veruncast. Foi um prazer poder compartilhar aí inovações e avanços da Future Fertility nessa área de inteligência artificial na nossa indústria, né, na reprodução assistida. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Rafael, por favor. Bueno, yo me sumo al agradecimiento. La verdad es que es muy necesario este tipo de plataformas para lo que en mi opinión es muy importante, ¿no? La inteligencia artificial es una realidad que ya estamos viendo en muchas fases de nuestra vida, no solo en la medicina, y necesitamos aprender de ella, necesitamos saber cómo transmitir la información, saber cómo utilizar las herramientas para beneficiarnos de todos los beneficios que pueden aportar, ¿no? Dentro de los tratamientos de reproducción asistida es muy importante la figura del médico y del embriólogo a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Al principio que yo empecé a trabajar con herramientas de inteligencia artificial, algunos embriólogos decían, esto me va a sustituir. Ahora los embriólogos lo ven, igual que los médicos, como esto me va a ayudar a aumentar las tasas de éxitos de los tratamientos, ¿no? Y creo que este mensaje es muy importante, que sepamos cómo comunicar a las pacientes, sepamos cómo ayudar a las pacientes a entender que cuantas más información dispongan, mejor y más efectivo va a ser su tratamiento, ¿no? Con lo cual, esta sería mi cierre. Necesitamos entender que ya es una realidad este tipo de herramientas y seguir estudiando y seguir mejorando para obtener más beneficios de su uso. Muchas gracias, Rafael. Bom, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pela ilustre presença de vocês aqui. Foi gratificante essa nossa, aqui no Brasil, essa nossa tarde. Na Espanha, es noche, Rafael? Son las 8:20. Ah, perfeito. Estás bueno. E vamos ficando por aqui, por mais um podcast do Veruncast. E agradeço. A minha mensagem final, acho que corrobora com a de todos vocês, no sentido de que, informação e transparência é muito importante, né? 2, não devemos ter medo da inteligência artificial dentro dos nossos serviços. Pelo contrário, pois é uma ferramenta muito importante para os laboratórios, para os clínicos que também utilizam nesse paralelo com o laboratório, com os embriólogos, com os embriologistas, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito grato por vocês estarem aqui mais uma vez. E para você que está aí nos assistindo, não esqueça de estar inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, assim, ative o sino das notificações e compartilhe este podcast com aquela pessoa que você gosta. Tá bom? Muitas gracias. Até logo. Até logo. Boa tarde. Boa noite. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.